Alô, alô, testando. Alô? Alô. Gente, acho que agora eu consegui aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Ô, professor, tem gente que não tá conseguindo entrar, eu acho. Não estava abrindo aqui a minha câmera. Uhum. Vocês viram que eu mandei o convite no grupo do WhatsApp? Uhum. Foi assim que vocês entraram? Sim. Legal. Só que pede autorização. Tipo, Pede autorização? isso. Se eu mandar o link também, será que ajuda? Só o link? Eu acho que não, porque de qualquer forma vai precisar do ID e da senha. Eu acho. E nesse convite não tem o ID e a senha? Tem, só que, tipo, por exemplo, quando você coloca todos os dados, ele fala que, tipo, o dono da sala vai averiguar se vai aceitar ou não, sabe? Se você entra na sala. Eu acho que voltou ao normal agora. Agora não tem que colocar a senha. Pelo menos eu entrei direto com o link. Você entrou direto? Eu acho que agora está indo, viu, gente? Eu tive que colocar a senha, pelo menos quando eu entrei. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Veja agora se entrou mais gente. Porque tinha uma coisa aqui que era admit all, né? Quer dizer, para aceitar. Aí eu aceitei todo mundo que estava aqui esperando. Para que era isso? Oi, prof, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, professor. E aí? Vocês já conseguiram entrar? Sim. Tem mais gente, será que não está conseguindo entrar? Eu acho que todo mundo entrou, porque, tipo, tem 30 pessoas já. Eu acho, né? Acho que todo mundo que estava querendo entrou, né? Uhum. Eu também estou achando, gente. Olha, faz assim, se alguém falar aí que não está conseguindo entrar, vocês me avisam. Professor, a Duda tá falando que não tá conseguindo entrar. Ela tá perguntando de alguma senha.
lá no grupo do WhatsApp. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Inveja minha beleza, Esther, inveja. Ó, não fica com ciúmes. E agora, entrou ou não? Não fique com inveja. Não, né? Porque, se eu não me engano, pessoal, essa senha estava lá no convite. Engraçado, porque eu acho que eu não fiquei com nenhuma senha aqui. Ó, tem uma senha que é 079315. Será que é essa? Eu usei ela para entrar. Pelo menos quando para mim pediu a senha. Foi isso, né? Eu copiei aquele link que você me mandou, Castilho, e pus lá no grupo agora. Eu pus a senha lá. Tá bom, era essa aqui, 079. Valeu, Alvânio, obrigado pela força. Imagina, que é isso. O Alvânio tá me dando uma assessoria, gente, virtual. Né? Online. Porque a única senha que apareceu foi essa, 079315, né? Agora, tem umas pessoas que ficam esperando no waiting room. Será que essas provavelmente são as que precisam ser aceitadas para entrar na sala. Eu acho, não sei. Né? Uhum. Eu acho que essas que iam precisar de senha, né? Tem alguns aplicativos para celular ou computador diferente que uns pedem a senha, outros não. Então, mas Sei. aí eu acho que todo mundo já tá conseguindo entrar agora. Tá bom, tá bom. Beleza? Bom, eu vou sair que eu tô terminando de editar o vídeo para mandar para vocês, gente. Abraços. Valeu, Beleza, obrigado. fala, professor. Falou, Castilho. Boa aula. Até mais. Tchau, tchau. Beleza, gente. Então tá bom. Ó. Então, lembrando aqui, recapitulando, né, da semana passada, nós estávamos lá no metabolismo energético, certo? Muito bem, nós tínhamos visto a fermentação, né, fermentação alcoólica, fermentação lática, e a equação do ATP, né, de utilização do ATP. Tá legal? É a partir daí que a gente vai continuar, né? Lembra que esse metabolismo todo que a gente tem visto, na sua apostila, gente, só lembrando, é aqui na sua aula 8, tá bom? Ó, aula 7 foi de fermentações, fermentação lática e alcoólica, né? E agora essa é a aula 8, ó. Tá? Ela vai fazer a comparação entre a respiração celular e a fotossíntese. Beleza? Aí hoje mesmo, nós já entramos no assunto, vou mostrar aqui para vocês que é mais fácil na apostila que eu tenho igual a sua, né? Hoje mesmo a gente já entra aqui nas aulas 9 e 10, tá bom? Você vê que esse grupo de aulas aqui de proteínas, olha, ele vai de 9 a 12, né? E a gente hoje vai entrar nas aulas 9 e 10, provavelmente, pelo menos na aula 9, tá? Muito bem, mas por enquanto ainda estamos aqui, ó. Aula 8, metabolismo celular, né? Só lembrando uma coisa também muito importante, gente, que é a seguinte: todos os seres vivos têm esse metabolismo celular, né? Pelo menos aqueles que têm célula. Quem fica de fora? O coronavírus, né? Ele e os outros vírus todos. Lembra que os vírus não têm célula, então, muito menos o próprio metabolismo, né? Eles são seres acelulares, certo? É uma boa aqui para fazer um link com o assunto dos vírus, que está tão em alta, né? Eu estava conversando outro dia com os professores. Você imagina só, depois de tudo isso, né, gente? Um evento histórico desses, e inédito na humanidade, né? De todo mundo ficar em quarentena, recluso em casa por causa de um vírus, né? Por causa de um único tipo de vírus, imagina. Dentro do grupo dos coronavírus, né? Especialmente esse novo coronavírus e tal. Você imagina a chance desse assunto cair nas provas que vocês vão fazer, né? Começando pelo Enem, que já está, pelo menos por hora, né? Pelo menos por enquanto já marcado, já dizem eles que vai ser mantida a data, né? E prova presencial e a online, né? Até segunda ordem, né? Mas a chance de cair esse assunto, né, de vírus é muito alta, né, gente? Se não especialmente do coronavírus, mas pelo menos de vírus em geral. Certo? Vocês veem esse assunto com mais detalhes na botânica,
né, com o Ricardo, mas vamos lembrar que dentro desse assunto que nós estamos vendo agora, os vírus, eles ficam meio de fora, né? Eles não têm nem fermentação, nem respiração, nada disso, certo? Então, quando eles invadem uma célula, por exemplo, uma célula humana, e no caso do coronavírus, ele vai invadir as células das vias respiratórias, né? Da traqueia, dos brônquios, bronquíolos, alvéolos, né? Ele está querendo justamente a energia dessas células. A primeira coisa que ele quer é poder usar a energia celular, o ATP dessas células, né, gente? Tá bom? Porque para ter a sua reprodução, a sua multiplicação viral, ele tem que usar tudo que a célula tem a oferecer, a começar pela energia. Mas ele também vai utilizar o quê? Ele vai utilizar enzimas da célula, vai utilizar aminoácidos, né? Ácidos nucleicos e assim por diante. Todo o maquinário celular passa a ser utilizado pelo vírus, né? Usurpado pelo vírus, que é um parasita intracelular, certo? Que é um aproveitador, né? Ô, Beleza? professor, Diga aí, quem pergunta? Jennifer, Fala, Jennifer. eu queria perguntar, esse negócio que você falou da célula viral se reproduzir no caso do coronavírus, é aquele negócio do ciclo lítico? Tanto o ciclo lítico quanto também o ciclo lisogênico, né? Quando o vírus começa a realizar o seu ciclo lítico, ele vai reproduzindo, duplicando o seu material genético e fazendo novas partículas virais, né? Cuidado, Jennifer, não célula, né? Porque eles não têm, certo? Acelulares, mas aí você pode chamar de partícula viral. Então, eles vão fazendo, sim, novas cópias desse vírus, até que acaba havendo a ruptura da célula, né? E a célula é destruída. Imagina isso acontecendo com as vias aéreas, né? Imagina isso acontecendo com outras partes dos tecidos do corpo e tudo, né? Então, isso é terrível, mas ele também pode entrar no ciclo lisogênico, onde o material genético dele, o seu ácido nucleico, vai sendo lentamente replicado à medida que as células sofrem as suas reproduções, né? As suas multiplicações celulares. E aí o vírus fica, entre aspas, só esperando, né? Ele vai se dividindo, mas sem estourar as células, né? Junto com o material genético. Até que do ciclo lisogênico ele pode passar para o ciclo lítico, né? Vocês já chegaram a ver essa parte com o Ricardo? Acho que não, né? Ainda não entrou nos detalhes de vírus. Você lembra, gente? Sim, ele falou disso, falou do Já ciclo falou. lítico, falou do vírus. Ah, legal, legal. É isso mesmo. Então, realmente, ele entra, né, no ciclo lítico e, às vezes, podendo ficar no ciclo lisogênico. Agora, na fase aguda da doença, né, quando ele realmente começa a se multiplicar pra caramba e a pessoa entra com os sintomas todos, aí ele está no ciclo lítico. Ele está se reproduzindo adoidado e estourando as células, né? Rompendo as células. Tá legal? Eu escutei, Obrigada, não. professor. Imagina, de nada. Eu vou aproveitar a sua pergunta, Jennifer, para comentar uma coisa com vocês que eu achei muito interessante, né, pessoal? Nesse momento de epidemia, aliás, de pandemia, né? Pior ainda, a gente lê tanta coisa, né, no WhatsApp, na verdade, em memes, em mensagens que sejam e tal, e muitas coisas são, a gente sabe, fakes, né? Muitas fake news e etc. Por exemplo, eu recebi uma que eu achei assim, essa era gritante, né? Uma coisa, imagina, completamente errada, quimicamente, bioquimicamente, que era assim, descobriram que o pH do vírus é um pH ácido. Portanto, como é que era a mensagem? É bom se a pessoa consumir alimentos alcalinos, alimentos de pH alto, né? E por aí vai. Para começar, que o vírus não tem um pH, né? O vírus é uma partícula viral, né? Ele pode, talvez, se desenvolver melhor, se reproduzir melhor num tipo de pH, não que o pH seja dele, né? Mas o maior problema dessa fake news aí, né, dessa mensagem, é que aí falava, então, alimentos alcalinos como? Aí vinha limão, abacaxi, né, laranja, todos frutos cítricos, né?
com ácido cítrico, com pH baixo, quer dizer, você pega o pH do limão é 3, né? Tanto que a pessoa pode ter queimaduras por ácido se ela ficar com a mão suja de limão e tomar sol. Queimaduras até de 2º grau, queimaduras sérias, né? A laranja também. Então, é um exemplo só dessas mensagens que a gente recebe absurdas, né? Então, tem que filtrar muito bem. Agora, eu li uma muito interessante que falava a respeito de uma médica brasileira, pneumologista, né? Que você vê com as mensagens mais reais, elas são mais cuidadosas, né? Dizendo que essa médica estava fazendo um artigo científico e ela estava estudando os pacientes dela, ela é pneumologista, né? E ela estava chegando à conclusão, pela observação, de que o que causa a insuficiência respiratória nas pessoas que ficam mal, né? Nas pessoas que vão ficar até internadas na UTI e tudo, é uma reação ao vírus que leva a um fechamento da microvascularização, né? Dos capilares sanguíneos e até nos brônquios, bronquíolos e ao redor dos alvéolos pulmonares, né? Então, esse é como se fosse uma vasoconstrição, certo? Por uma reação alérgica exagerada ao vírus, né? E aí isso é que causava os danos, a falta de ar, a insuficiência respiratória, né? Então, achei muito interessante esse artigo. E essa médica, então, ela estava testando de uma maneira ainda experimental a utilização de anticoagulantes específicos, né? Não qualquer coisa, tipo aspirina. Anticoagulantes realmente usados em hospital, em cirurgias, etc., nesses pacientes, para que não houvesse essa interrupção do fluxo sanguíneo na circulação periférica, né? E ela estava obtendo bons resultados com isso. Então, aí sim, ela estava escrevendo um artigo científico a respeito, para ser publicado em revistas internacionais, e contribuir com a ciência, com a medicina, né, nessa nova descoberta aí sobre os pacientes mais graves do coronavírus, né? Então, achei Professor, muito interessante. Diga aí. como que os anticoagulantes agem em benefício nessa situação? Quem é de novo? É a Jennifer? É, Renata. A Renata agora. Vem, Renata. Beleza? Tudo Então, ótimo. gente, o que acontece é que quando os vasos sanguíneos periféricos, que são sempre capilares ou no máximo arteríolas, né, são vasos muito pequenininhos, muito fininhos, quando eles ficam muito estreitos, o sangue começa a ficar interrompido ali, né? Ele começa a ficar represado. E isso, vamos dizer assim, desencadeia um processo de coagulação indesejado, né? Quer dizer, não é para o sangue coagular ali nos capilares sanguíneos, imagina, pulmonares e tudo. Mas se ele tá o sangue está muito travado ali, por não conseguir passar, ele começa a coagular sozinho, tá? É mais ou menos o princípio de uma trombose, né? Se a pessoa tiver um voo muito longo, imagina, por exemplo, um voo de São Paulo para Sydney, na Austrália, demora 30 horas, né? Se ela, por exemplo, ficar as 30 horas, suponha que ela toma um remédio para dormir e durma direto, né? Se ela ficar o tempo todo com a perna cruzada, ela interrompe a circulação nas pernas, certo? E isso pode levar à coagulação do sangue em algum vaso sanguíneo, tá? Então, essa coagulação aí acidental forma um trombo, que é um coágulo, né? E depois, quando ela se mexe, quando ela levanta, etc., esse trombo se desprende, tá? E acaba entupindo algum vaso, por exemplo, do pulmão, justamente do pulmão, né? E aí causa uma embolia pulmonar. Então, existem alguns acidentes assim, espontâneos, né, totalmente inesperados, de embolia pulmonar em voos muito longos. Por quê? Por interrupção da circulação sanguínea, nesse caso nas pernas, né? Mas depois o coágulo, o trombo que a gente fala, ele viaja pela circulação e acaba entupindo um vaso do pulmão também. Então, não adianta, né? E para essas pessoas que às vezes têm até uma propensão genética a isso, gente, de formar esse trombo, né, esse coágulo, essa pessoa, antes das viagens, elas têm que tomar um anticoagulante, né? Elas têm que tomar algum tipo de substância. Nesses casos, às vezes, pode ser até uma aspirina, o ácido acetil salicílico, né? Porque ele tem essa propriedade de, entre aspas, afinar o sangue, né? Que as pessoas falam. Quer dizer, diminuir
facilidade de coagular o sangue, né? Então a pessoa toma isso. Então eu achei interessante que essa médica brasileira, ela tá testando isso e com bons resultados. Detalhe, né? Esqueci de dizer. Ela está tendo bons resultados nos pacientes dela, tá? De diminuir os efeitos da falta de ar, né? Dos pacientes saírem da UTI mais rapidamente, tudo com o uso desse anticoagulante. Tá legal? Muito bem, vamos ver, né? Esperemos que ela tenha sucesso, né? Tomara que essa mulher consiga aí desenvolver um tratamento eficiente para o coronavírus com esses anticoagulantes que ela está testando, né? Tá legal? Diga aí, Larissa, Filho, você que vai perguntar? Isa, Diga aí. minha câmera. Tudo bem. Essa pesquisa dessa médica é a continuação de uma pesquisa de um médico italiano que começou a observar muitos idosos que começaram a desenvolver tromboses periféricas. E aí, nos achados patológicos, começaram a ver que é uma disseminação de coágulos e não sabiam a origem. E aí, essa médica que começou a levantar as hipóteses da origem. É meio que um segmento do estudo desse cara lá da Itália. Isso, quem que está falando? É a Isa. Oi, Isa, tudo bem? Bem que eu estava reconhecendo a sua voz. Beleza? É isso mesmo. Né? É um prosseguimento desse estudo italiano, né? E parece que essa médica aí está contribuindo bastante com essa pesquisa científica, né? Que legal, né, gente? Mas é legal, sempre que a gente puder fazer um link do meu setor, né, gente, do nosso assunto com os vírus, e especialmente com o coronavírus, é legal por causa disso, por causa dessa grande chance de perguntas, você vê, muitas vezes relacionadas, né, com o vírus, que possam cair no Enem, que possam cair nos vestibulares, né, mais para frente até na FUVEST e tal. Então, assim, às vezes essa doença, essa epidemia toda, né, essa pandemia, ela pode servir como tema para, por exemplo, alguém querer fazer uma questão de fermentação, respiração e tudo, né? E, no fundo, perguntando sobre o vírus, né? Até com uma pegadinha, dizendo que o vírus, perguntando se ele realiza a fermentação alcoólica ou lática, etc., né? E aí a resposta seria nenhuma das duas, porque ele não tem metabolismo, né? Então, quando é assim, você já viu, o negócio vai ser tema, vamos dizer assim, paralelo de várias matérias, né? Certamente vão acabar perguntando até no inglês, até na... Prof. E assim por diante, concorda? Diga aí. O coronavírus é um vírus tipo RNA, né? Ele é um grande grupo, né, pessoal, viral, e é um RNA vírus, né? Tá? Agora, dentro desses tipos aí tem vários, né? Tem uma grande subdivisão, né? Dos RNA vírus, mesmo dos adenovírus e tal, né? Aí realmente tem o positivo, o negativo e assim por diante, né? Mas já é um aprofundamento maior, que aí é legal o Ricardo depois conversar com vocês mais sobre isso, né? Especificamente sobre o tipo de vírus, envelopado, não envelopado e assim por diante. Ele é um vírus envelopado, né? Mas tem também os não envelopados e assim por diante, né? Você acha que a probabilidade de cair perguntando sobre a transcriptase reversa aumentou, então, por conta do corona? Porque, tipo, já caía bastante. Sim, é um assunto que os vestibulares gostam muito, né? Agora, eu acho que não especialmente sobre isso, sobre esse ponto específico, né? Eu acho que, a princípio, o que aumentou a probabilidade é de perguntarem N assuntos referentes a eles, né? Aos vírus, tá? Como Agora, contexto, né? exatamente, pode ser um monte de coisa, né? Pode ser até em relação ao envelope viral, pode ser em relação, como a Jennifer tinha me perguntado antes, em relação ao ciclo lítico, né? E assim por diante, tá? Agora, não especialmente sobre a transcrição reversa, mas também, né? Também sobre ela, certo? Assim como os outros assuntos relacionados a eles, né? Aos vírus, tá bom? Beleza, vamos lá para o nosso assunto específico de hoje, então, gente.
os assuntos, né? Então, após a fermentação alcoólica e lática, vamos lembrar aqui da respiração celular. Eu vou dividir com vocês a minha tela, em que eu tenho justamente... Onde é que ela está? Deixa eu ver. Olha. A equação da respiração celular sendo mostrada aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Olha, vejam se vocês estão vendo aqui a minha tela com o site, gente, do Planeta B. Dá pra ver? Sim. Consegui, né? Dividir, compartilhar, tá bom. Então, sendo assim... Ah, tá aqui, achei, ó. Tá bom? Nós estávamos nesse ponto, né? Na aula anterior. Então, especialmente, pessoal, lá na sua parte, vocês me veem também, né? Ao mesmo tempo? Minha câmera? Sim. Tá bom, no cantinho, né? Então, a gente estava aqui... Não sei se é a mesma página para vocês, a página 201. Acredito que sim. Lá da apostila, gente. É a mesma. É a mesma, legal. Acho que na aula passada que eu estava com outra página, porque eu estava vendo um arquivo digital do computador, né? Então, vocês fizeram para mim, preencher, ó, as características gerais da fermentação, né? A fermentação alcoólica, lática, e aqui embaixo você tem o espacinho da respiração celular, né? Então, você vê, né, gente? Na própria apostila está escrito assim, ó. Respiração celular, 2 pontos. Quebra da glicose com liberação de energia. Lembra que é uma reação o quê? Exotérmica, né? Na forma de ATP. Certo? Beleza. Sendo assim, características. O que esse espacinho quer, e depois na página de trás, né? É que você tem a equação. Características, quais são, né? As características da respiração celular. Então, coloca assim para mim, ó. Aqui você vê que nessa página tem várias coisas, mas o fundamental é você colocar o seguinte para mim. É um processo aeróbico. Manda lá. É um processo aeróbico. Né? Entre parênteses. Com utilização do O2. Tá? Processo aeróbico, entre parênteses. Com utilização do O2. Vírgula. E com alto rendimento energético. Tá? Com alto rendimento energético. Ponto. É um processo mais eficiente. Então, alto rendimento energético, ponto. É um processo mais eficiente do que a fermentação. Tá? Um processo mais eficiente do que a fermentação. Professor, Diga. pode falar? Pode falar. Quando fala que, que a respiração celular é um processo mais eficiente que a fermentação, independe de qual fermentação, a alcoólica ou a lática? Exatamente. Tá em bom. relação às fermentações todas, tá bom? Tá bom. Obrigada. Legal. Olha, complementa assim para mim, gente, depois ainda de fermentação, põe para mim vírgula. Complementa assim, por realizar uma quebra mais completa da glicose. Tá? Por realizar uma quebra mais completa da glicose. Ponto final. Professor, Diga aí. eu posso falar que a respiração é mais eficiente do que as outras pela quantidade de ATPs que ela produz? Sim, o fato de você falar que é mais eficiente, Renata, já está subentendido isso. Você pode até pôr entre parênteses, né? Tipo, produz mais ATPs. Por isso que ela é mais eficiente. Agora, como ela consegue ser mais eficiente, é o que a gente complementou agora, tá bom? Por realizar uma quebra mais completa da glicose, já que é um processo aeróbico e tal, né? Então vai usar o oxigênio e tudo, tá? Mas só assim já dá. Por realizar uma quebra mais completa da glicose. Beleza, é isso aí. Agora, virando a página, na página 202, ó, você tem aqui em cima, né? Respiração celular.
Então, equação, 2 pontos. Vamos lá. É essa que está aqui, ó, marcada em verde, né? Você vê que é a equação geral da respiração celular, a equação resumida, mas é o que importa para nós. O que você tem então, gente? C6H12O6, pode até escrever embaixo, por favor, glicose, né, para identificar a molécula. C6H12O6 mais 6 oxigênios, 6 O2, certo? É aqui o processo aeróbico, aqui que é o oxigênio vai entrar na história, né? A flechinha, lembra de colocar, não está nessa página, mas eu acho sempre legal marcar, gente. Em cima da flecha escreve enzimas, né? Flechinha, enzimas. E depois, nos produtos, olha, do lado direito da equação, você vai pôr 6 gás carbônicos, mais 6 águas, ou seja, 6 CO2, né, mais 6 H2O, mais 38 ATPs. Essa é a energia produzida em geral, né? Lembra que essa é uma quantidade variante, eu falei para vocês na aula passada, né? Às vezes pode ser 40 ATPs, às vezes pode ser 30 ou 36, mas 38 é o mais clássico, né? Vamos dizer assim, tá? Então, energia produzida. E aqui é o que a Renata perguntou, né? Que a Renata, aliás, ela meio que afirmou, com razão. Por fazer 38 ATPs, é que ela é mais eficiente que as fermentações, né? Tudo bem? Tanto faz a fermentação alcoólica, a fermentação lática, ou a fermentação acética até, né? Que é a fermentação que acaba dando origem ao vinagre, por exemplo. Tá bom? Então é isso, ó. Você tem aqui reagentes e no final os produtos, gente. Tá vendo essas etapas da respiração que estão nessa minha página? Essas etapas vocês vão entrar em detalhes depois, ó. A glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. São 3 fases, né? Que são aprofundadas mais para frente no nosso material, para que toda essa equação aconteça, tá? Então, assim, a equação química, ela resume tudo. A equação realmente é do começo ao fim, certo? Mas durante o processo você tem essas 3 fases aqui maiores, né? Para que tudo seja possível, tá? E dessas 3 fases, gente, só para você ver como as coisas são interligadas na biologia, né? Tá vendo essa primeira aqui chamada glicólise? Tá? A glicólise é a fermentação. E depois o processo continua, entendeu? Com ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então, assim, a respiração celular é tão mais eficiente, né? Tão mais completa, que a fermentação é o começo dela, entendeu? A fermentação é o início. Então, aqui a gente chama de glicólise. Tá legal? Muito bem. Com a grande diferença que para ter a respiração tem que ter O2 na história, né? Tem que ser um processo aeróbico e tudo. E na fermentação, fica lá e quebra a glicose e acabou, né? Acontece a glicólise, produz os 2 ATPs e fim de papo, certo? Muito bem. Tá legal, gente. Sendo assim, ainda na sua página aqui, ó, mais uma coisa. Embaixo da equação você tem quem realiza, né? Isso é uma coisa interessante, tá? Quando a gente falou da fermentação alcoólica, quem realiza? Lembra? Fungos e vegetais. Fermentação lática, lactobacilos e animais. A respiração celular, você vai colocar assim para mim, ó. Quem realiza? Todos os seres vivos, tá? Exceto algumas bactérias. Tá bom? Vai lá, quem realiza? Todos os seres vivos, vírgula, exceto algumas bactérias. Tá? Aí, gente, entre parênteses, coloca para mim, que bactérias são essas, né? Entre parênteses, bactérias anaeróbias restritas. Fecha parênteses. Tá bom? Então, ó, bactérias anaeróbias, quer dizer, sem oxigênio, né? Anaeróbias restritas. Beleza? Quer dizer o seguinte, gente, para essas bactérias o oxigênio é tóxico, entendeu? Então elas não têm como lidar com ele. Por exemplo, a bactéria do tétano, a bactéria causadora do tétano é uma bactéria assim, né? Se ela entrar em contato com O2, ela morre. E daí aquela ação de, num machucado, a pessoa se cortou alguma coisa, né? Jogar água oxigenada no machucado. Ao borbulhar, ela libera oxigênio, certo? Em grande concentração, e esse oxigênio mata
as bactérias anaeróbias restritas, por exemplo, a do tétano, né? O chamado Clostridium tetanium. Agora, outras bactérias, gente, mesmo que elas sejam anaeróbias, elas podem ser facultativas, tá? Como assim? Na ausência do oxigênio, elas fazem fermentação. Por exemplo, a fermentação alcoólica, ou até a fermentação lática, tanto faz, né? Ou acética, não importa. Mas ela faz a fermentação. Na presença do O2, aí ela passa a fazer a respiração celular. Você entendeu? Então ela é meio, por isso facultativa, né? Ela é flex. Ela pode atuar tanto na ausência quanto na presença do O2, né? E fungos, por exemplo, também são assim. Tá? Você tem fungos, a grande maioria deles, que se faltar oxigênio, ele faz fermentação. Aí a fermentação alcoólica. Mas se você fornecer oxigênio para eles imediatamente passam a fazer a respiração celular, porque ela é mais eficiente, porque ela, né, libera mais energia. Então, assim, todos preferem a respiração, entendeu? Tendo o O2 à disposição, é o que o ser vivo vai fazer preferencialmente. Agora, se não tiver, pronto. Aí ele passa para o modo fermentação, né? Tá bom? Como, por exemplo, a nossa própria musculatura, né? Do ser humano. Se ela estiver recebendo oxigênio, normalmente ela fica fazendo respiração celular, certo? Mas, se faltar o O2, por exemplo, numa grande altitude, né, num ar rarefeito, a musculatura já passa para a fermentação lática imediatamente, né? Ela passa para o modo fermentação. Entendeu? Então, assim, a princípio, né, são células aeróbicas, mesmo as células musculares, né? São células que fazem respiração celular e tudo, mas elas têm essa capacidade de também realizar apenas fermentação, se for necessário. Tá legal? Professor, Diga aí. qual é o exemplo de uma bactéria facultativa que ela consegue aceitar o O2? São várias, né, Renata? Se não for uma bactéria anaeróbica estrita, né, gente? Aí você tem uma grande diversidade. Tanto bactérias patológicas, tá? Como, por exemplo, Escherichia coli, que podem ser patológicas, né? Como, por exemplo, o Staphylococcus aureus, né? Mas também bactérias decompositoras, tá? Bactérias quimiosintetizantes. Então, vamos dizer assim, a diversidade de bactérias anaeróbias facultativas é muito grande, tá? Que para elas o oxigênio não é tóxico, né? Então elas podem lidar com ele se for o caso, se for necessário, tá? E é por isso que o seguinte, só que você pergunte, para fazer um link aqui com essa pergunta da Renata, né? E isso, gente, esse link eu vou até aproveitar para vocês colocarem nas informações importantes, tá bom? Da respiração, que é o seguinte, ainda informalmente, a respiração acontece nos seres eucariontes, aqueles que têm as organelas membranosas, acontece nas mitocôndrias, certo? Muito bem, que é aquela organela complexa, né, e sofisticada. Mas nas bactérias que não têm organelas membranosas, a respiração celular vai acontecer simplesmente no hialoplasma, tá bom? E para isso ela vai se utilizar de quê? De enzimas da respiração. Né? Então, ela tem enzimas que vão ficar concentradas ali ao redor do mesossomo, né? Não sei se vocês lembram dele, do mesossomo, e ela consegue realizar a respiração celular de qualquer maneira, né? Consegue fazer também a respiração celular. Tá legal? Então, é isso que eu queria que vocês adicionassem aqui, ó. Vamos lá, informações importantes. Coloca assim, em eucariotos, que são os eucariontes, certo, gente? Em eucariotos, o processo ocorre nas mitocôndrias. Em eucariotos, o processo ocorre nas mitocôndrias. Vírgula. E nos procariotos, põe entre parênteses para mim, bactérias. Nos procariotos, entre parênteses, bactérias, o processo ocorre no hialoplasma, entre parênteses, citosol. Tá bom? Beleza, gente. Tinha alguém mais também que ia fazer uma pergunta, né? Já foi, não? Não, sou eu. E aí, diga aí.
Eu queria saber o que que essas bactérias têm no organismo que permite elas a usarem esses dois tipos diferentes de respiração. Você Na tá perguntando agora? respiração. É a Jennifer? Isso. Jennifer, como é que é mesmo então que você tinha perguntado? O que que elas têm, o que que essas bactérias têm que permite ela usar esses dois tipos, a fermentação ou a respiração celular? Então, o que elas têm são as enzimas certas, tá bom? É sempre isso o que faz a diferença, né? Se a célula tiver a enzima certa, ela consegue fazer o processo. Agora, tem outras bactérias, como essa que eu te falei do tétano, né, gente? Que essas não conseguem porque faltam justamente as enzimas respiratórias, tá? Enzimas que vão permitir essa degradação completa da glicose, né, que eu tinha te falado, tá bom? E assim, o fato delas terem ou não essas enzimas é uma adaptação evolutiva, né? Elas foram desenvolvendo essas enzimas e tal para se adaptarem ou até como adaptação espontânea ou não, né? Então aí simplesmente faz parte da diversidade biológica, né? O fato de ter bactérias capazes de fazer e outras bactérias não serem capazes, tá bom? Tá Legal. bom, obrigada. Imagina. Muito bem, gente. Então, quer ver? Agora a gente vai fazer uma comparação, tá? Justamente da respiração celular, de tudo isso aí que a gente estava vendo, com a fotossíntese, né? Ainda nessa página 202, na aula passada vocês fizeram para mim a equação do mecanismo do ATP, né? Então, ATP sendo degradado em ADP mais P, e aí liberando energia no processo que a célula usa, certo? E depois, o contrário, né? Ele podendo ser remontado, o ADP mais P, voltando a ser ATP, não é? Eu acho que tinha até uma dessas páginas aqui que mostrava isso, não tenho certeza, deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó, né? Não mostra a quebra em si, mas mostra a molécula do ATP, né, gente? Parece um pouco essa da apostila, né? Tá vendo, ó? Então, o A é de adenina, é uma base nitrogenada, inclusive do mesmo tipo dos ácidos nucleicos. Ribose, que é uma pentose, e aí o fosfato, né? Então, tudo isso é um ATP. Quando você tem um AMP, né? Uma adenosina monofosfato, fica assim aqui apenas com um fosfato, que aí é um nucleotídeo típico, né? E depois com 2 fosfatos, olha, contando apenas 2, se não tivesse esse terceiro aqui, certo? Aí a gente chama de ADP, né? Que é o adenosina difosfato. E finalmente, se tiverem 3 fosfatos, como está aqui, aí ATP, porque trifosfato, né? Então é adenosina trifosfato, tá bom, gente? Essa é a molécula energética preferencial do ATP, tá bom? Nesse espacinho que você tinha da equação, acho que todo mundo pôs, né, na aula passada, gente, a equação, um ATP dando origem a ADP mais P e vice-versa, né? Se você achar um espacinho aqui, coloca para mim, ó. É a molécula energética universal, tá? O ATP é a molécula energética universal. Por quê, Castilho? Porque é justamente utilizada por todos os seres vivos, gente. Você entendeu? Então, assim, ela é de fácil utilização, né? Basta uma enzima chamada ATPase para quebrar essa terceira ligação aqui do terceiro fosfato, ó. Essa ligação é frágil, entendeu? Então, ela é facilmente desmontável, né? E aí libera energia para a célula, tá bom? Não que o ADP, 2 fosfatos, não tenha energia, ele tem. Só que aí já é mais difícil de quebrar a ligação dele. Então, até é possível, tudo, né? Mas é mais difícil, tá? Então, quando tem 3 ligações, a terceira ligação ela fica mais instável, entendeu? A terceira ligação é mais frágil. E a enzima chamada ATPase quebra, puf, libera energia exotérmica. Inclusive fazendo parte daquela energia que na aula passada eu mostrei para vocês aquele instrumentinho, né, gente, com álcool, que recebe o calor da mão e faz o álcool subir, né? Então, assim, tanto da quebra da glicose, essa energia nossa, mas também da quebra do ATP, tá bom? Beleza, então quem pôde aí colocou para mim, né, o ATP sendo o quê? Molécula energética universal. Professor. Alguém ia me perguntar, né? Tinha levantado a mão? Quem é? Fui eu. Ah, fala aí. Então, tipo, as moléculas elas não são criadas nem destruídas, apenas recicladas. Posso dizer assim? Exatamente.
beleza. Boa pergunta, viu, David? Porque é assim, gente, é isso mesmo que ele falou, né? Quando o ATP é feito, entre aspas, construído na equação da respiração e na equação da fermentação, na verdade ele não vem do nada, né? Ele está sendo reciclado, certo? Então a célula vai pegar um ADP de fosfato, certo? Um terceiro fosfato que está solto na célula e ela junta, né? Então ela faz uma reciclagem do ATP. A síntese do ATP, na verdade, é uma reciclagem. É isso mesmo, David, tá? Obrigado, professor. Imagina, então é engraçado porque a célula vai quebrando ATPs para poder obter energia e o que vai sobrando, depois ela vai o quê? Remontando, né? Só que para remontar, ela tem que ter nova energia. Aí é que vem a quebra basicamente, do nosso alimento, né? Para que tenha essa energia de reciclagem, certo? Até me perguntaram uma vez, né? Acho que foi no ano passado, aí no Vetor, Castilho, mas se o ATP é sempre reciclado, como é que começou? Já pensou, né? Se é sempre ADP mais P virando ATP, como é que começou o primeiro ATP? O ovo ou a galinha? Hã? O que você falou, O David? ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha. Gente, esse é o tipo de pergunta boa e sem resposta, né? Porque aí a gente tem que ir lá para trás, na origem da vida, e pensar como é que a primeira célula desenvolveu o primeiro ATP, né? E assim por diante. Sempre quando a gente chega nessa base das coisas, né? Como é que formou a primeira, como é que assim por diante, é sempre lá para trás na origem da vida. E aí, pronto, entra no bolo de perguntas sem respostas, né? Da biologia, da evolução e assim por diante. Mas é muito interessante, né? A gente imaginar como que isso pode ter começado, certo? Professor, desculpe. Então, tipo, nós nascemos já com essas moléculas? Sim, olha só por quê. Porque quando nós somos formados, é uma coisa muito doida, né? Nós somos formados de uma fecundação, né? O óvulo com o espermatozoide forma a primeira célula, que é o zigoto, né? Mas essa célula, ela é basicamente o óvulo. O espermatozoide só fornece o núcleo dele, né? E o óvulo, ele já tem tudo, entendeu? O óvulo já tem mitocôndria funcionando, o óvulo tem o seu citoplasma, tem os seus ADPs mais Ps, né? Tem os seus ATPs. Então, assim, essa primeira célula zigoto, ela já é uma, entre aspas, uma usina em funcionamento. E a partir daí, ela vai fazendo as suas mitoses, ela vai reciclando os seus ATPs e assim por diante, né? Agora, é lógico que as novas células, elas têm que ter mais fosfato. Né? De onde vem mais matéria? Tá? Aí é que vai vindo dos nutrientes absorvidos, né? Então, mesmo nós, na nossa alimentação, a gente sempre ingere fosfato. Por exemplo, você tem fosfato nos vegetais, você tem fosfato na carne, né? Então, a gente absorve, certo? E aí esse fosfato já entra na dança lá, participando das reciclagens de ADPs e etc., né, formando mais ATPs. Mas basicamente é isso, começa com a primeira célula, né? Começa com o zigoto, tá bom? Beleza, gente. Agora eu tô vendo a Letícia aí, tudo bem, Letícia? Tô vendo a câmera dela aí. Tudo jóia? Legal. Gente, então assim, passando para a última equação, o último processo nosso, que é o da fotossíntese, vamos ver agora aqui como é que ela acontece, né? Você vê que nessa página do site Planeta Bio, e para mim aqui está sendo uma maravilha, gente, para ver com vocês, né? Porque ele é muito bem ilustrado, né? Muito legal. E o mais legal é que depois vocês podem voltar nele sempre que quiserem, né? Fala, putz, como é que era aquela equação mesmo? Deixa eu ver de novo que o Castilho tinha falado. Você não precisa nem ver o vídeo de novo da aula. Você vai lá, planetabio.com.br, né? E encontra aqui o que a gente tinha comentado juntos e etc. Tem muito mais ilustrações e conceitos mesmo do que a própria aula, né, da apostila, que é resumida, que é só uma síntese de tudo, né? Tá bom? Muito bem. Então tem toda uma parte, vejam, só da fotossíntese, né? É lógico que essa parte aqui do site, ela aprofunda até dizer chega, né, a fotossíntese, mostrando fase clara, fase escura, que não é a nossa ideia agora. Nessa aula 8, nós ficamos só com a equação química e as funções da fotossíntese e características gerais, né? Mas é bom para ter uma ideia do quanto esse processo pode ser aprofundado, né? Olha, naquele esquema geral que eu mostrei para vocês, gente, na aula passada, naquela minha lousinha, entre aspas, né, de papel,
tinha ficado assim, lembra? Você tinha uma célula fotossintetizante, uma célula vegetal, que produzia a glicose por meio da fotossíntese, e depois uma célula geral, por exemplo, uma célula humana, usava essa glicose por fermentação ou respiração, né? Então, essa é a participação desse processo da fotossíntese no metabolismo geral da natureza, né? Então, eu vou passar esses itens 1, 2 e 3 aqui, ó, do site, que já são itens aprofundados da fotossíntese, né, gente? E agora a gente vem juntos aqui para o item 4, ó. Você vê comigo aí na minha tela, tá? Porque aí nós temos, como na sua página, né, 202, os espaços aqui referentes à fotossíntese. O primeiro deles pede as características gerais do processo, né? Então, coloca aí para mim características da fotossíntese, gente. Produção de matéria orgânica. Produção de matéria orgânica. Com utilização da energia da luz. Né? Com utilização da energia da luz. Ponto. Tem duas linhas, né? Na linha de baixo, põe assim para mim. É um processo endotérmico. Lembra disso, né? Daquele esqueminha da aula passada, quer dizer, ele absorve energia. Então, vai lá, é um processo endotérmico. Ponto. Aí sim, né, gente, no espaço embaixo, vem lá, equação 2 pontos. A equação é essa, ó. Tá? Essa é uma equação também simplificada da fotossíntese, mas é a que importa para nós agora, tá bom? O que você tem, então? Ó, primeiro, a matéria inorgânica, né? Aqui como reagentes. Então, gás carbônico e água. 6CO2, né? Aliás, pessoal, detalhe, essa não é a equação simplificada, não. Perdão, essa daqui já é a equação completa. Deixa eu ver uma coisa aqui. No site Planeta Bio, espera um pouquinho antes de vocês fazerem. Ele coloca só a equação completa. Não tem problema, a gente vai fazer essa equação e depois eu vou te mostrar, vou te dizer aqui como é que fica simplificada, tá bom? É só mais simples do que essa, né? Vamos colocar a completa, então. Legal que já fica de uma vez ela. Tá aqui, ó. Então, você tem gás carbônico e água como reagentes, né? Do lado esquerdo da equação, gente. Então, 6CO2 mais 12 águas. Coloca aí para mim, ó. 6CO2 mais 12 águas. Põe a flechinha. E aqui é legal porque ela tá bem completinha. Você vai fazer assim também, ó. Luz e clorofila na seta. A luz, porque vai fornecer energia para o processo, né, gente? E a clorofila? Porque é o pigmento da planta que absorve a luz. Beleza? É basicamente uma molécula fotossensível, né? Professor. Então, luz e clorofila na seta, porque elas não vão participar da equação. Não são reagentes, né? No entanto, elas são importantes, cada uma à sua maneira. Então, a luz fornecendo energia e a clorofila para absorver a luz. Certo? Professor, Diga aí, David. eu não posso considerar a clorofila como enzima, então, né? Não, a clorofila realmente ela não é uma proteína, né? Ela não é uma enzima. Você pode chamar de pigmento, tá bom? É um pigmento capaz de absorver a luz, é isso. Agora, foi boa a sua pergunta, David, porque tem enzimas também, tá, gente? Tem enzimas fotossintetizantes. A gente não coloca na flecha porque assim já tem tanta coisa que fica poluída a equação, né? Mas daria para colocar, entendeu? São enzimas necessárias depois na fase escura, né? Na chamada etapa escura, mas não precisa pôr, não. Realmente fica muita coisa, tá? E aí os produtos estão aqui, ó. Você tem a glicose, C6H12O6, mais 6 águas e 6 oxigênios, né? Então, glicose mais 6H2O, mais 6O2. Esses são os produtos. Você vê que o que interessa para a célula que está fazendo, que é uma célula, por exemplo, de uma planta, né? É a glicose, gente. Essa é a matéria orgânica que a gente falou agora que é produzida. É como se a planta estivesse produzindo o seu próprio alimento, e é exatamente isso, né? Por isso que são seres autótrofos. Então, sendo assim, a água e o oxigênio, eles são subprodutos. Curioso, né? Então, ela vai fazendo água e vai
vai amontoando, vai armazenando na célula e vai fazendo o oxigênio. O oxigênio escapa da folha, o seu excesso, lógico, né? Escapa da folha e compõe a atmosfera terrestre. Entendeu? Então, a grande parte do O2 que nós temos no ar vem da fotossíntese. Mas ela não serve para isso. A função dela não é, né, ficar liberando O2. Ele é um resíduo, ele é um subproduto. Lembra disso, tá? A primeira função dela é fazer a glicose. É isso que a célula quer, é isso que o ser vivo que está realizando precisa, né, gente? Tá legal? Então, essa é a equação completa. Antes que você pergunte, era o Breno, né, que ia perguntar? Breno, antes que você faça a sua pergunta, gente, como é que ficaria essa equação simplificada? Né? Se você quiser, você pode escrever ela também ao lado, se couber aí na sua página. A equação simplificada é a seguinte, você lembra da química que quando você tem como reagente e produto a mesma molécula, então do lado esquerdo e direito da equação, né, a mesma molécula, você pode cortar, certo? Você pode simplificar. E vejam que tem água dos dois lados. Tem água como reagente e água como produto. Mas quando você simplifica, corta aqui, ó, 12 de um lado com 6 do outro. O que acontece? Sobra quantas águas do lado esquerdo? Quem me diz? 6. 6. Pronto. Então aí, ao simplificar, você some com as águas do lado direito, né, que eram 6, e sobram apenas 6 águas do lado esquerdo. Então, gente, a equação simplificada, ela é muito simples. Fica assim, ó, 6 gás carbônicos mais 6 águas, flechinha, produzindo glicose e 6 oxigênios. Então, ela não mostra do lado direito, né, nos produtos, a água que é produzida. Mas, no entanto, ela é produzida, né? Então, do ponto de vista biológico, por isso que nesse site Planeta Bio, ele só mostra a equação completa. Porque do ponto de vista biológico, essa é melhor. A completa é melhor. Porque a gente vê que, além da glicose e do oxigênio, a água também é produzida no final da equação. Entendeu? Quer dizer, não é uma água que sobra, né? Não é uma simples sobra. Ela realmente é feita e numa das etapas da fotossíntese. Tá legal? Muito bem. Então, assim, quimicamente é muito fácil, né? A gente pegar da equação completa e fazer uma simplificada. Então, um químico, por exemplo, ele provavelmente escreveria a equação simplificada, porque ela fica mais elegante, né? Fica estranho você colocar água como reagente e água como produto. O químico, em geral, o que ele faz? Ele simplifica, corta aí dos dois lados e mostra o que interessa, né? Mostra a equação enxuta, entendeu? Mas biologicamente falando para a gente, essa daqui é melhor, tá? Agora, gente, então assim, ainda no espacinho, né, da fotossíntese, embaixo tem lá, quem realiza? Coloca para mim, por favor. Apenas seres clorofilados. Apenas seres clorofilados. Entre parênteses. Plantas, algas e cianobactérias. Fecha parênteses. Tá bom? Então, plantas, algas e cianobactérias. Beleza? Muito bem. Informação importante. Tá vendo aqui embaixo, ó? Coloca para mim, gente. Vamos fazer um link com a ecologia. Informações importantes. Vai lá. O principal processo realizado pelos seres produtores. É o principal processo realizado pelos seres produtores nas cadeias e teias alimentares. Tá? Pelos seres produtores nas cadeias e teias alimentares. Tá bom, gente? Ponto final. Porque é justamente, né, o ser que produz, por exemplo, uma planta, faz a glicose e os outros seres vão consumindo, né? Lembra daquela história? Consumidor primário, consumidor secundário, né? E assim por diante. Então, assim, os principais produtores e autótrofos são os fotossintetizantes. É em termos de quantidade mesmo, né? Em termos de porcentagem de produção
nos ecossistemas. Tá legal? Beleza, gente. Aí, com isso, nós encerramos essa aula 8, né? Esse assunto do metabolismo energético. Mais uma vez, lembrando que ele é apenas uma introdução, certo? Depois nós vamos entrar em mais detalhes sobre esses processos. E o que mais importa dessas aulas 7 e 8 são realmente essas equações e as comparações entre elas, né? Mas ainda um último comentário a esse respeito, que é o seguinte, gente. Comparando a fotossíntese com a respiração, apesar deles serem processos independentes, né? A respiração acontece na mitocôndria e a fotossíntese no cloroplasto, das células eucariontes, pelo menos, né? Você tem essa, vamos dizer assim, oposição entre eles, né? Quer dizer, você pode até dizer que a fotossíntese e a respiração celular são processos antagônicos. Em que sentido, Castilho? No seguinte sentido, gente. O reagente da fotossíntese é o produto da respiração celular, né? Enquanto os reagentes da respiração celular são os produtos da fotossíntese. Você percebe? Por exemplo, ó, reagente da fotossíntese, água e CO2. Se você olhar a equação da respiração celular, esses são produtos da respiração, não é? E os produtos da fotossíntese, glicose e oxigênio, são os reagentes da respiração celular, né? Então, o que um processo tem como reagente, o outro tem como produto e vice-versa. Então, elas são equações opostas. Curioso, né? Dentro de uma célula vegetal, elas acabam se complementando, né? Essas duas equações. Como assim, Castilho? Porque, gente, olha, enquanto na célula vegetal o cloroplasto está fazendo a fotossíntese, ele vai produzindo glicose e vai produzindo O2, certo? Essas moléculas entram na mitocôndria e servem como reagentes para a mitocôndria. E ela, então, produz o quê? Né? No final do seu processo da respiração celular, ela produz a glicose e o O2. Ela produz a água, né, e o CO2. E esses produtos da respiração saem da mitocôndria e vão entrar no cloroplasto como reagentes. Então, justamente a água e o CO2. Então, fica um ciclo, né, dentro da célula vegetal que vai se complementando, tá bom? Entre a mitocôndria e o cloroplasto da célula. Tá legal? Então, apesar de antagônicos, né, apesar de processos opostos, quimicamente falando, eles podem complementar um ao outro dentro da célula vegetal. Tá joia? Beleza, gente. Então, ainda a esse respeito, né, eu não vi aqui eu não vi se mais alguém levantou a mão aqui, gente, fez um sinal. Mais alguém queria perguntar alguma coisa sobre isso, sobre respiração e fotossíntese? Ô, professor, Diga, David. eu não levantei a mão, mas eu vou falar aqui, tá bom? A fotossíntese em si, ela não é suficiente para gerar energia para a planta, ou eu estou errado? Tá certo, porque ela só faz a Certo. glicose mesmo. Ela só, tipo, transforma tipo, o gás carbônico e a água em uma matéria orgânica. Só isso, né? Na glicose, só isso, tá? Então, estaria errado se eu falasse, tipo, que a fotossíntese é o processo que... Ai, eu esqueci agora a frase. Que A gera energia pra definição... célula. Isso, que gera energia para a planta. Errado. Estaria errado, tá bom, né? gente? Ah, tá. Perfeito. Boa pergunta. Até porque a fotossíntese produz a glicose, tá bom? Ela faz a matéria orgânica. Mas aí, a célula ainda tem que quebrar essa glicose, né? Por respiração ou fermentação, para obter o ATP de fato. Tá? É curioso. Então, é como se a célula vegetal, gente, ela tivesse um processo a mais que o nosso, né? Nada menos do que uma célula animal, só a mais. Então, ela faz a glicose, mas depois ainda tem que fazer a respiração celular ou a fermentação, né? É isso aí, tá bom? É porque, tipo, tem gente, tipo, eu defini assim, tipo, seres autótrofos e heterótrofos. Então, tipo, essa afirmação de gerar energia tá errada mesmo, né? Tá errada, porque ela não gera ATP, né? E é curioso porque durante o processo da fotossíntese, gente, ATP é feito, sabe? Ela, no meio do processo, ela produz ATP. Mas ele é consumido. Esse ATP ele é gasto na própria fotossíntese. Então, o saldo de ATP da fotossíntese é zero. Mas não importa, porque ela pelo menos produziu a glicose, né?
Aí depois a mitocôndria vai lá, quebra, faz a respiração celular e produz o ATP, tá bom? Então realmente não é um processo de produção de energia, né, para a célula, mas sim de matéria orgânica. Valeu, professor. Beleza, Prof. tá? Mais alguém a Professor. perguntar, gente? Oi? Mais Tá alguém a escutando? perguntar? Prof, seguindo essa lógica de que a fotossíntese é o processo anterior à respiração celular, eu posso Tá. considerar a glicose como se fosse o produto intermediário? Fazer tipo essa analogia? Ou não? Sim, mas olha, como você bem falou, né? Só se fizer uma analogia, entendeu? Se quiser resumir, né? E, sabe, de uma maneira mais simplificada, dizer a função da glicose, né? É como se você dissesse assim, olha, a glicose ela tem energia armazenada, né? Mas não é essa energia que a célula vai usar. A célula só sabe usar a energia do ATP, até por aquela facilidade de quebra que eu falei para vocês, lembra? Então, a glicose está no meio do caminho nesse aspecto, tudo bem, né? Mas se ela não for degradada, se ela não for quebrada pela célula, aí a energia dela não é utilizada, tá? Aí não adianta. Beleza, gente? Ok, obrigada. Imagina. Olha, então sendo assim, em seguida a aula eu vou colocar no Professor, WhatsApp. Isso. desculpe. Eu vou colocar no WhatsApp como sugestão de tarefa, gente, tanto essa parte da respiração celular, né, e fotossíntese, tá, como esse comecinho aqui das proteínas que eu vou comentar agora com vocês, já da aula 9, né? Então a gente vai entrar nesse assunto aqui, ó, para ter essa ideia da composição química das proteínas e tal, que é uma outra classe de moléculas, né? Então nós vimos, só lembrando, os carboidratos e os lipídios. Aí a gente deu uma pausa nas moléculas para falar do metabolismo energético, certo? E agora a gente avança para outra categoria de moléculas orgânicas, que é a das proteínas. Beleza? Tá bom. Ô, professor. Diga, David, fala aí. Na real era o Felipe que tava perguntando, eu só falei, só isso. Valeu, David. Diga, Felipe. Ô, professor, uma coisa que eu não consigo entender é como que consegue sobrar oxigênio que as plantas e as algas liberam se, tipo, elas não precisam de 6 moléculas de oxigênio também para quebrar a glicose? Como que essas 6 que sobram da fotossíntese não são gastas na respiração? Precisam. Boa pergunta, viu, Fernando? Ou Felipe, perdão. É porque a gente ainda não entrou no aprofundamento da fotossíntese, gente, que compara a intensidade do processo da fotossíntese com da respiração dentro da célula vegetal, entendeu? E o que acontece é que durante a maior parte do dia, com bastante luminosidade, por exemplo agora, né, tá um baita sol lá fora. Então a célula vegetal, ela acaba fazendo mais fotossíntese do que respiração. Não é sempre na mesma intensidade, entendeu? Se fosse na mesma, ficaria pau a pau, né? Ia gastar todo o O2 que a fotossíntese fizesse, concorda? Mas não. A respiração celular, ela fica num nível e a fotossíntese, ela fica mais acelerada. E isso é possível, só depende dela receber mais luz, tá bom? Como ela fica mais acelerada, ela faz mais glicose do que a célula gasta na respiração. Então isso é bom porque a célula consegue guardar glicose na forma de amido, tá bom? E não só mais glicose, mas também mais oxigênio. Olha que legal. Aí esse oxigênio que sobra, aí a célula não guarda, esse escapa, tá bom? E aí ele vai para a atmosfera. É isso que acontece. Tá legal? Beleza, obrigado. Fechou. Tá bom. Gente, depois, como eu te disse, a gente vai voltar a esse assunto mais para frente, tá? Do metabolismo energético e aprofundando mais. Mas só por enquanto, para entrar nesse novo assunto, nessa nova categoria das proteínas, assim como nós fizemos com carboidratos e lipídios, vamos ver a princípio qual é o conceito da molécula, né? O que são? Então vamos lá, vamos ler juntos aqui, ó. As proteínas são macromoléculas, ou seja, grandes, né? Formadas pela reunião de vários aminoácidos. Nesse sentido, os aminoácidos são as unidades que compõem a proteína, né, gente? Na natureza encontramos 20 tipos desses aminoácidos, 20 tipos diferentes, tá bom? Alguns organismos são capazes de sintetizar todos os tipos de aminoácidos, como as plantas, por exemplo, e outros não, né? Então, outros seres vivos, pensa no ser humano, já aqui embaixo, ó.
são incapazes de produzir todos os tipos de aminoácido que necessitam. Então, nós temos o quê? Que obter-os da dieta. Esses aminoácidos, gente, que nós não produzimos, são chamados essenciais, tá? Para o ser humano, são 8 diferentes, que nós conseguimos apenas da alimentação. Os outros 12, dos 20, nós produzimos. Mas vejam, então, que nós estamos falando a respeito aqui dos componentes da proteína, né? Quer dizer, dos tipos de unidades que compõem a proteína. Eles são ligados entre si por um tipo específico de reação química chamada a ligação peptídica, tá bom? Entre aminoácidos, que vai acontecer entre essas partes da molécula aqui, gente. Se você observar a molécula de um aminoácido típico, né? Aqui você tem uma fórmula geral. Todos eles têm um grupo amina, tá vendo aqui que é um H2N ou NH2, né? Ligada num carbono central. E na outra extremidade tem um grupo carboxila, que você pode chamar também de ácido carboxílico, tá legal? Que é um C-OH. Perceba aqui na outra extremidade da molécula, certo? Beleza. Esse carbono central, como são necessárias 4 ligações, né, entre o carbono, então, além do grupo amina e do carboxila, ele está ligado a um hidrogênio, tá? Sempre aqui tem um hidrogênio. E aqui para cima na minha molécula, você tem um radical. Esse R, gente, é de radical. Agora, você fala, Castilho, mas o que seria esse radical? Variados. Aí depende do aminoácido, entendeu? Pode ser um outro H, ou pode ser um CH3, ou pode ser um anel de carbonos, né? Pode ser um hidrocarboneto maior, e assim por diante. Então, esse radical é muito variado, gente. Tá legal? Cada um dos 20 aminoácidos tem o seu radical específico. É aí que a gente consegue identificar, né, que aminoácido é esse, assim por diante. Beleza? Então, por exemplo, alguns tipos de aminoácidos aqui. A glicina, histidina, tirosina, fenilalanina, né, glutamina e etc. Então, são 20 diferentes. Qual é a boa notícia? Não precisa decorar todos eles, ainda bem. Esses nomes que eu estou te falando são só para ter uma ideia, né, só ilustrativos, tá? Quase todos terminando com ina. É curioso, né? Então, fenilalanina, tirosina, histidina e assim por diante. Tá? Agora, tem exceções, tá bom? Tem o ácido glutâmico, tem alguns outros que tem o triptofano, né? Que não tem essa terminação ina, tá? Mas, assim, esses nomes são só mesmo para tomar conhecimento, tá, gente? Agora, toda vez, então, que tiver essa ligação peptídica, que é a ligação entre os aminoácidos, ela vai acontecer entre o grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila do outro, como se eles fossem engates, tá bom? Por exemplo, de 2 vagões, né? Então, chega um vagão, finge que é um aminoácido, gente, e vai engatar no outro vagão, certo? Tem aqueles engates, né, que permitem esse encaixe. Então, o grupo amina de um é um engate, o grupo carboxila do outro é o complementar. E aí faz a conexão. Tá? Essa conexão é a ligação peptídica. Essa ligação sempre vai acontecer com uma saída de água, sai um H2O, e, portanto, a gente diz que ela acontece por desidratação. Beleza? Por quê, gente? Porque vai ligar um hidrogênio do grupo amina, do primeiro aminoácido, com o OH do carboxila do próximo. Então, você imagina, né? Ligou H com OH, forma o H2O. Formou a água, formou H2O, ela se desprende e vai embora. Que nem essa aí agora que a Renata tomou, né, Renata? Tomando aí alguns mols de H2O, o H2O vai se desprender da ligação. Agora, quer ver, ó? Aqui, se eu pegar, gente, se eu não me engano, tinha aqui... Ah, olha só. A ligação peptídica justamente exemplificada para a gente aqui. Né? Então, veja, o aminoácido 1 vai se ligar ao aminoácido 2. Também vou tomar um pouco de H2O aqui. O aminoácido 1 vai se ligar ao 2. Então, essa ligação é sempre pelo carboxila do primeiro, carboxila de um deles, né? E o grupo amina do segundo, tá bom? É aqui que vai se estabelecer a ligação peptídica, gente. Vejam na animaçãozinha aqui, ó, super tecnologia, nível NASA, né, para a gente observar isso. Olha lá. Oh, percebeu? Então, ligou, formou H2O,
e o carbono se ligou no nitrogênio. Pronto. Essa foi a ligação peptídica, né? Então, assim, como foi muito rápida essa animação, vamos ver de novo. Não deu nem para ver os detalhes, né, gente? Brincadeira. Mas vamos ver mais uma vez, olha. OH do primeiro com H do segundo, do grupo amina do segundo, formou a água e saiu. Aí essa água espirra, né? E o carbono liga no nitrogênio do grupo amina. Pronto, está estabelecida a ligação peptídica. Tá legal? Vejam que quando... Professor. Quer ver, Renata? Só antes que você pergunte, ó. Quando essa ligação se estabelece, você tem agora 2 aminoácidos, concorda? Como é que eu passo a chamar? Dipeptídeo. Então, peptídeo, notem que ele é um sinônimo de aminoácido. Beleza? Se tem 2 agora, dipeptídeo. O que acontece se chegar um terceiro aminoácido e se ligar ao segundo? Não tem limite, tá? Vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto, vem o sexto, e assim vai. Quando chegar o terceiro, eu chamo de tripeptídeo. E aí outra ligação peptídica, sai outra água, né? Quando chegar um quarto aminoácido, tetrapeptídeo, e assim vai, tá? Quando chega um momento, pessoal, que já tem aminoácido demais, 10, 15, 20 aminoácidos, a gente passa a chamar de polipeptídeo. Esse é um termo bem conhecido, né? Você vê em várias questões, você lê em várias questões. Polipeptídeo para cá, polipeptídeo para lá. O que é polipeptídeo? Vários aminoácidos. Tá legal? Quando atingir um número mínimo de 80 aminoácidos, aí você chama de proteína. Então você vê que a palavra proteína a gente não pode usar para qualquer molécula, não. Né? Se ela tiver, sei lá, 70 aminoácidos, 50 aminoácidos, eu posso chamar de polipeptídeo, mas eu não posso chamar de proteína. Então as proteínas em geral são moléculas enormes, tá bom? Moléculas que têm lá 90, 100, 200 aminoácidos, né? Mas tem que ter pelo menos 80. Se você pegar a hemoglobina do sangue, a hemoglobina das hemácias, é uma proteína enorme, ela tem 574 aminoácidos. Né? É um monstro molecular. A massa molecular dela é gigantesca. Tudo bem? Diga aí, Renata. Então, as plantas, elas conseguem formar todos os seus aminoácidos porque elas pegam o carbono e o nitrato do solo. A gente não consegue formar por conta do nitrato ou por conta do carbono da cadeia da glicose? Então, é um pouco das duas coisas, viu, Renata? Porque, na verdade, isso entra na produção, né, de uma matéria orgânica mais básica, né? Para você ter essa construção aí do grupo amina e etc., entra na produção. Aí as células vegetais são capazes de fazer, né? E aí, é o que você falou, elas vão juntar o nitrato do solo, às vezes algumas até nitrito, né? E também carbono da sua própria produção já da matéria orgânica e tudo, né? Então elas são mais preparadas para isso, enzimaticamente falando e tudo, né? E as nossas células sabem muito mais do que receber o negócio pronto, né? Então, mesmo quando nós produzimos os nossos aminoácidos, por exemplo, a glicina é um aminoácido natural. Esse a gente faz, né? Não é um essencial. Mas o que acontece é que nós precisamos do grupo amina. Né? A gente só meio que a gente faz uma montagem, entendeu? A gente às vezes até converte um outro aminoácido essencial num natural. Então a gente faz meio entre aspas, entendeu? A gente pega um aminoácido da alimentação, desmonta e aí faz o nosso, né? E por isso então que a gente consegue apenas da alimentação. O nitrato para nós, imagina um ser humano pegar lá um adubo de planta no nitrato e comer. Para nós é tóxico, sabe? Seria um veneno, né? Então a gente não consegue metabolizar, tá? É mais ou menos por isso, tudo bem? Então a gente precisa pegar as peças prontas para fazer os nossos aminoácidos, tá bom? Legal. Obrigada. Imagina. Gente, ó, então, esse é a principal início aí que eu queria trabalhar com vocês a respeito das proteínas, né? Em seguida, a gente já entra aqui em umas características moleculares delas que eu quero falar com mais calma a partir da próxima aula, né? Tá vendo? Ó, funções e assim por diante, né? Isso aqui tudo é enzimas. Eu vou entrar nesses detalhes com vocês a partir da próxima aula e aí a gente já faz as aulas 11 e 12 de uma vez, né? 10 a 12, 10, 11 e 12, que tratam desses assuntos todos. Agora, antes disso, antes da gente encerrar por enquanto
e eu passo logo em seguida no WhatsApp a sugestão de tarefa dos exercícios que eu vou querer de fixação e aprofundamento, tá? Tanto de respiração, fotossíntese, quanto proteínas, esse início. Mas vejam aqui nessa página 204 da sua própria apostila, né, gente? Tem duas coisas aqui que eu queria comentar com vocês. Você olha essa página, parece de química, né? Fala, nossa, acho que está errado. Aqui está na aula de química e o Castilho errou. Porque é essa parte mais molecular das proteínas, né? Mas vamos desmistificar, certo? Aqui você só está vendo a fórmula geral de um aminoácido, basicona. Aqui você tem 3 exemplos. Você vê o que muda entre eles, gente? Né? Entre a glicina, alanina e valina. O que muda é o radical. Todos eles têm o grupo carboxílio e o grupo amina, o carbono central com H e o radical, que é diferente, né? Na glicina é um H, na alanina um CH3, e na valina você tem essa molécula enorme aqui, ó, maior que o resto do aminoácido, né? E depois, por fim, aqui embaixo, você tem a ligação peptídica, ó. Essa que a gente viu a animação no Planeta Bio, no site, né? Então, ligação peptídica com reagentes, aqui sendo 2 aminoácidos soltos. E o produto sendo o quê? O dipeptídeo, mais o que está saindo? H2O, mais a água, né? Então, lembra sempre, gente, que o tamanho do peptídeo, do polipeptídeo, é sempre o número de aminoácidos, né? O número de ligações peptídicas, perdão, nesse polipeptídeo, é sempre o número de aminoácidos menos 1. Por quê? Porque se você tiver 3 aminoácidos, são 2 ligações peptídicas. Não é verdade? Se tiverem 4 aminoácidos, são 3 ligações peptídicas. Porque sempre as extremidades ficam livres. Entendeu? Ah, Castilho, e se tiver 100 aminoácidos, uma proteína de 100 aminoácidos, 99 ligações peptídicas. Beleza? É sempre essa regra. O número de ligações é o número de aminoácidos menos 1. E você também pode chamar, você pode fazer uma ligação, uma conexão direta com o número de H2Os produzidos, né? Cada ligação peptídica libera um H2O. Então, se você tiver 100 aminoácidos, quantas águas foram formadas? 99. Tá legal? Por fim, para a gente encerrar, você tem essa tabela com os aminoácidos todos, mas, de novo, é só de ilustração. Beleza? Não que você tenha que decorar isso, ainda bem, né? Então, são 12 naturais, olha, esses nós produzimos, e 8 essenciais. Esses vêm da alimentação, não tem outro jeito, certo? Então, se a pessoa tiver carência de algum desses aminoácidos, ela vai ter uma anemia grave, né? Porque ela vai ter incapacidade de produzir alguma proteína importante do corpo. Imagina, quem sabe uma hemoglobina, né? Quem sabe uma melanina ou uma queratina e assim por diante. Então, as proteínas que nós fazemos dependem desses aminoácidos que nós ingerimos também. Tá legal? Na próxima aula eu vou fazer uma associação maior entre proteínas mesmo produzidas no nosso corpo, né, gente? E o nosso metabolismo e tal, tá? Aí as proteínas humanas feitas pela síntese proteica. Então, antes da gente encerrar, deixa eu ver aqui a respeito das proteínas e dessa parte molecular, se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, gente. E aí? Tudo bem, então, por enquanto? Tá legal. Sendo assim, aguardem, tá? Vou mandar aí a tarefa que eu vou pedir para vocês. Olha, bom fim de semana para todos, tá? Paciência mais uma vez, né, gente? Para todos nós, para a gente passar por essa fase maluca aí das nossas vidas, né? De todos. A fase maluca das vidas de todos os seres humanos, né? Que doideira. Mas pelo menos a gente está passando por isso juntos, né? Lembra sempre que as dificuldades são de todos, né? De ficar dentro de casa há tanto tempo, né? Mas paciência, tá? Com certeza isso já tá já passou da metade do nosso período aí de reclusão, né? Agora tem que esperar com calma. Gente, tchau, bom fim de semana. Até a semana que vem. Grande abraço. Tchau, obrigada. Falou, professor. Prof. Obrigado. Obrigado, valeu.